Boa tarde, oitavo ano. Aqui estou eu novamente, professor Hugo, de língua portuguesa, para a explicação das atividades do caderno de número 1 que vocês irão receber. Vou explicar as questões pertinentes à minha disciplina de língua portuguesa, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão, ela é uma questão de ortografia e vocês vão seguir o exemplo. Tem o exemplo certinho aí, como você deve observar, ler e responder. Então, no exemplo diz assim, o juiz exigiu que a partida terminasse. Nós vamos transformar aí o verbo, né? Ou seja, nós vamos usar esse verbo, terminasse, transformando ele num substantivo. Então, como fica a resposta? O juiz exigiu o término da partida. Bem, está claro aí que o verbo terminar, ele pode ser usado como um substantivo. Então, para isso, é preciso o uso de um artigo na frente dele. E aí nós temos o término. Então, nós transformamos o verbo em substantivo. Vocês vão fazer a mesma coisa com as frases posteriores, da A até a letra D, tá certo? A questão número 2 também é uma questão de gramática. Então, nós temos na linguagem oral e coloquial, ou seja, aquela que nós expressamos no dia a dia, conversamos com a mãe, com o vizinho, com o nosso colega. Não é a mesma fala que deve se usar na escola, né, na sala de aula, numa palestra. Essa aí é a linguagem, nós temos daí a linguagem padrão, tá certo? É a linguagem formal, pode ser dita. Há diversas maneiras de intensificar o grau de um adjetivo sem flexionar. Reescreva as frases usando a variedade padrão. Então, é a mesma coisa, vocês vão seguir o exemplo, tá certo? No exemplo, nós temos lá a palavra caro e vamos flexioná-lo. Ela disse que o café está caro? Põe caro nisso. Qual seria a resposta? Está caríssimo. Então, nós vamos flexionar, tá certo? Esse adjetivo segundo o grau. Como que eu flexiono? Nem todas as palavras vão ter a finalização igual, né? Essa finalização que nós chamamos de estrutura da palavra. Então, nem todas as palavras vão ter a mesma, tá certo? Então, presta atenção. Seíssimo, seade, tá bem? Na questão número 3, então, nós temos outra questão gramatical, ou seja, de acordo com a variedade padrão, nós temos que seguir a linguagem padrão da língua, tá certo? A escrita padrão da língua, a variedade, né, padrão da língua. Então, vocês vão observar aí, qualquer dúvida, né, vocês podem estar pesquisando sobre essas questões no livro. Todos vocês, acredito que tenham, né, recebido o livro, vão receber. Então, pode pesquisar no livro, na internet, enfim. A questão de número 4 também, ela se refere em questões adjetivas, né? Nós temos lá, oração é aquela frase que contém o verbo. Quando ela é adjetiva, quando ela qualifica aquela palavra, ou seja, ela está se referindo a um substantivo, ela está qualificando o substantivo. Então, nós vamos transformar igual está no exemplo. O exemplo está assim: em seus textos, você deve usar uma letra que pode ser lida. Esse que pode ser lida é uma oração que vocês vão transformar em apenas uma palavra, em um adjetivo, tá certo? No caso desta frase, ele colocou assim: em seus textos você deve usar uma letra legível, ou seja, legível é a mesma coisa que pode ser lida, tá bom? Vocês vão fazer essa brincadeirinha com todas as frases aí. Já na número 5, vocês vão ler as questões abaixo. Indicar a circunstância. Quais são as circunstâncias? Causa, explicação,
Nós temos uma circunstância de adição. São várias as circunstâncias que uma oração pode estar oferecendo aquele texto, aquele contexto. Então, vocês vão observar com cuidado para responder. A questão 6, ela é uma questão de prova, de avaliação, né, externa, traz um pequeno texto. E uma questão de múltipla escolha, ou seja, na qual vocês vão assinalar apenas um item verdadeiro sobre o que está perguntando ali. Então, a gente tem que saber o conhecimento de vocês. Leiam o texto, releiam o texto para poder responder. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde.